Assim, quando você está alegre, leia a palavra de Deus. Mas quando você está triste, leia também, porque a palavra de Deus é cura para nós. A palavra de Deus cura e nos liberta. E não só ler a palavra, né, mas viver esta palavra é o mais importante para nós, né? Então, meu nome é Rose. Eu estou no grupo de oração também desde o início. Viemos, né, eu, meu esposo, Fábio, meu filho, nós viemos no grupo de oração num momento assim, vamos dizer, de dor, de sofrimento, e alcançamos uma graça muito grande, e nós fizemos então o firme propósito de perseverarmos. E eu quero dizer para vocês que perseverar não é fácil. Existem muitos atrapalhos, gente, que se apresentam na vida para nos arrancar desse caminho. Mas graças a Deus, né, Deus nos manteve firmes, apesar, né, das tribulações, né, dos ventos contrários, mas estamos aqui. Então, a maioria do pessoal me chama de tia Rose, então vocês fiquem à vontade também, prefiro que seja assim. Então, eu sou casada há 45 anos, né? Eu tenho 4 filhos, 4 noras e 8 netos. Embora seja vovó, eu prefiro que me chamem de tia, né? Mais íntimo. Então, para quem trouxe a palavra, pega lá no Evangelho de São João, no capítulo 21. Evangelho de São João, no capítulo 21. Na Bíblia da Ave Maria, é a página 1412. E eu confesso para vocês, gente, que a palavra de Deus eu acho maravilhosa, e ela é maravilhosa, mas aqui está um dos trechos mais lindos da Bíblia. Esse trecho aqui, no capítulo 21, gente, é assim um assunto que nos emociona, que nos apaixona, porque nós vamos ver aqui, gente, a delicadeza de Jesus, o cuidado que Ele tem, né, com os amigos, o cuidado que Ele tem com os irmãos, o cuidado que Ele tem com esse povo. E esse cuidado, nós podemos dizer, é um amor muito grande, o amor que só vem de Deus. Evangelho de São João, então, capítulo 21, no primeiro versículo lá. Ali o título diz: aparição na Galileia, né? Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe eles: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro:
é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Esses 200 côvados é mais ou menos uns 100 metros, né, de distância. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhes Jesus: trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Palavra da salvação. Então, gente, terceira vez que Jesus estava aparecendo aos discípulos. E assim, uma história incrível, porque Pedro tinha sido escolhido, né, por Jesus para ser a pedra fundamental da igreja, né? Jesus já tinha mudado o nome dele, era Simão. Simão significa mole, né? É como aquelas varas que são levadas pelo vento, né? De um lado para outro. Então quer dizer, uma pessoa até influenciável, fraca, que balança, né? Então ele mudou o nome de Simão para Pedro. Pois bem, Pedro tinha sido escolhido. Pedro era um homem tão valente perto de Jesus, ele era tão corajoso perto de Jesus, que ele vivia contestando, né, Jesus. Quando Jesus disse que ele iria morrer, né, naquela noite, né, na última ceia, que ele disse: um de vocês há de me trair, né, e que ele iria morrer por isso, né, Pedro disse: eu morrerei por ti, Senhor. Ele disse: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Quando foi lá, né, no Getsemane, Pedro tirou quando vieram prender Jesus, ele tirou a espada e
arrancou a orelha daquele soldado, né? Então ele estava todo cheio, né, de coragem ali, perto de Jesus. Mas assim que Jesus foi preso, todos eles fugiram. João acompanhava, né? João foi um que acompanhava. E Pedro acompanhava de longe, né, toda aquela condenação de Jesus, porque de longe, né, ele tinha chance de fugir se viessem do lado dele, né? Aí quando foi, né, lá na casa de Caifás, que veio uma mulher e perguntou: você é um deles? Pedro negou. Veio outra pessoa e perguntou, né, se ele era também. Pedro negou pela segunda e Pedro negou pela terceira vez. Quer dizer que longe de Jesus, Pedro se tornava uma pessoa totalmente fraca, uma pessoa totalmente covarde, sem coragem, sem ânimo, né, sem valentia. Pois bem, então aqui nesse evangelho, o que diz, né? Que Pedro já tinha visto Jesus 2 vezes. Já os discípulos de Emaús já tinham contado que Jesus ressuscitou, que Jesus caminhou com eles 11 quilômetros, contando todas as maravilhas, contando toda a história da salvação, desde os antigos profetas. 11 quilômetros, gente, eles conversando. Esses discípulos de Emaús vieram e contaram para os discípulos, né, que viram o Mestre ressuscitado e não o reconheceram, só reconheceram ao partir do pão. Pois bem, eles já tinham ouvido Maria Madalena falar, né, que o túmulo estava vazio e que ela viu o Senhor e pensou que era o jardineiro, mas era o Senhor que estava, né, no jardim, era Jesus ressuscitado. Jesus já tinha aparecido para todos os discípulos, onde Tomé duvidou e disse: não, eu só vou acreditar se eu tocar nas chagas. Pedro estava lá, mas passados esses dias, Pedro se sentiu assim, desanimado. Bom, Jesus veio, a gente viu todos os milagres, nós vimos ele andar sobre as águas, nós vimos ele acalmar as tempestades, nós vimos ele ressuscitar mortos, nós vimos ele curar, né, os leprosos, curar os cegos, os coxos, mas ele morreu. E o desânimo tomou conta de Pedro. Pedro quis voltar na vida velha. Ele, diante daquele desânimo, o que ele disse? Vou pescar. Gente, ele não convidou ninguém para ir com ele. Ele simplesmente disse: eu vou pescar. Então, lá, né, nessa região de Israel, a gente sabe onde Jesus viveu. Quando ele chamou Pedro e esses pescadores, eles estavam na região da Galileia. Mas ele levou esses discípulos lá para a região da Judéia, que é ao norte, lá perto de Jerusalém. E Pedro, depois que abandonou a barca, as redes, ele nunca mais voltou para esse lago para pescar. Ele tinha abandonado as redes, porque Jesus havia convidado ele a ser pescador de homens. E naquele desânimo, quando Pedro disse: vou pescar, ele voltou daquela região, gente, da Judéia para a Galileia, longe. É uma caminhada muito grande. E os outros discípulos disseram: nós vamos contigo, né? Nós vamos também. Então vocês vejam, gente, quando uma pessoa, ela está ferida no coração, porque Pedro estava ferido, ele estava com remorso do que havia acontecido, ele estava com o coração machucado, e ele não tinha conversado com o Mestre ainda sobre aquela negação que ele fez. Gente, o pecado de Pedro, gente, é muito, muito grande, se nós formos pensar. E eu já volto, né, neste assunto. Então veja, quem foi
junto com Pedro. Diz assim, foi Tomé, chamado Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Então, somando, são 7 discípulos que foram pescar. E nós, estudando então essa palavra, a gente viu assim, número 7, gente, quer dizer todos, quer dizer completo. Quando a igreja, como Pedro foi designado ser o chefe da igreja, saiu todos, todos acompanharam a Pedro. E quem que acompanhou, gente? Aqueles que mais deram problema para Jesus. Se nós for ver, né, Tomé foi um que duvidou. Natanael foi aquele, né, que disse assim, será que sai alguma coisa boa lá de Nazaré? Né, vocês já conhecem, né, essa palavra. Os filhos de Zebedeu, né, João e Tiago, aqueles 2 discípulos que queriam botar fogo na Samaria, né, ficaram revoltados. Que Jesus teve trabalho com eles, né, até chamou eles de filhos do trovão, né, Boanerges, né, um apelido que quer dizer filhos do trovão. E os outros 2 discípulos, que não tem um nome, gente, nós descobrimos, né? Esses outros 2 discípulos que não levam o nome, sou eu e você. Porque na nossa fraqueza, gente, muitas e muitas vezes, nós vamos o que os outros falam, para o que os outros dizem. Nós, quando não temos o nosso coração curado, nós ficamos assim também, deprimidos, azedos, e nós carregamos os outros, começamos a nos juntar com todos aqueles que só lamentam, que só falam coisas pessimistas e que não têm esperança, né? Pedro estava sem esperança alguma. E o que aconteceu, né, de lindo, né? Porque eles eram bons pescadores. Durante a noite, gente, a noite toda eles lançaram as redes. Vocês imaginam o cansaço desses homens? A noite toda eles lançando a rede, não pegaram nada. E diz, né, que nesse mar de Tiberíades há muito peixe. Até hoje, né, os turistas, quando vão para lá, eles contam assim que eles veem, né, muito peixe. Mas é uma técnica que os peixes vêm mais à noite, então à noite é mais fácil de pescar. Quando amanhece o dia, os peixes vão para o abismo, né? Vão mais fundo para eles se verem livres dos predadores. E então eles estavam cansados, eles não pegaram nada. Quando estava amanhecendo o dia, que eles estavam voltando, eles viram alguém na praia. E esse alguém, né, era Jesus, mas eles não reconheceram. Nós sabemos que Jesus muitas vezes vem disfarçado em outra pessoa para falar conosco. Jesus se manifesta nos nossos irmãos, em pessoas, às vezes, que vêm nos dizer coisas, e nós não reconhecemos Jesus. Então, o que aconteceu? Jesus chamou lá, amigos, tem alguma coisa, né, para comer? Aí, eles responderam, talvez até bravos, né? Não temos nada, não pegamos nada. Aí Jesus diz assim, joguem a rede do lado direito. Gente, se eles não reconheceram que era Jesus, foi bonito que eles obedeceram, porque jogar a rede
durante o dia seria um fracasso, não iriam pegar nada. Mas eles lançaram do lado direito. E a gente fazendo assim esse estudo, gente, quando Jesus estava na frente, né, eles estavam vindo, o lado direito deles era o lado norte. A mensagem de Jesus para esses discípulos é: lancem a rede do lado direito. Do lado direito, do lado norte do mundo, gente, tem muitos países a serem evangelizados. E ali tinha, né, então, a Itália, a Grécia, a Macedônia, depois vem, né, todos aqueles outros países, Alemanha, Finlândia, Islândia, todos os países. E Jesus estava dizendo: lance, eles tinham que ser pescadores de homens. Jesus já tinha falado. Aí quando eles lançaram a rede se encheu de tantos peixes que eles não conseguiam arrastar. Então tem uma coisa que às vezes a gente não entende, é aqui no versículo 6 que diz assim, quiserem acompanhar: lançai a rede do lado direito da barca. Eles lançaram e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Pedro viu que era o Senhor, ele deixou os companheiros, né? Ele vestiu a túnica, porque ele estava nu, e se jogou nas águas e foi ao encontro do Senhor. Aí no versículo 8, gente, diz assim: os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Então veja, gente, quando Pedro estava junto, eles não estavam conseguindo arrastar a rede, porque era muito peixe, é um peso muito grande. Mas quando Pedro abandonou, então eles estavam em 7 e ficaram em 6. Quando ele chegou perto de Jesus, os discípulos conseguiram trazer a rede e o barco. Por quê, gente? Porque perto de Jesus, Jesus dá força. Por isso nós temos, gente, a nossa Igreja Católica, o nosso chefe está perto de Jesus, e é Ele que nós obedecemos. Então Jesus dá força, gente, para que eles trouxessem, né, o barco e os peixes. Quando eles viram ali uma fogueirinha, Jesus assando peixe, já tinha peixe ali, mas Jesus perguntou: tem mais, né? Tragam mais. Aí Pedro foi e arrastou a rede sozinho, gente, com 153 grandes peixes. Vejam, gente, o poder, a força da nossa igreja, porque ele estava perto do Senhor. Estando perto do Senhor, ele teve toda a fortaleza, né, aquele dom para trazer todos esses peixes. Pois bem, nenhum deles tinha coragem de dizer: quem és tu? Porque eles sabiam que era Jesus. Eles não tinham reconhecido, mas ali eles reconheceram. Jesus, naquela delicadeza, sabendo que eles estavam com fome, ele preparou a comida, ele assou os peixes, ele distribuiu e partiu o pão e distribuiu. Gente, isso valorizando novamente, dando, né, todo esse valor, gente, à Eucaristia, do partir do pão com todos os seus discípulos. Enquanto os outros discípulos foram então, né, pegar os peixes e selecionar, com certeza, né, tanto peixe eles iriam vender, distribuir. Pedro ficou perto de Jesus. Aí que vem, gente, o bonito, porque Jesus chega para Pedro e diz assim, não chama dele de Pedro, voltou lá naquele passado e disse: Simão, filho de João, você me ama?
Gente, na palavra, na língua grega, existem 3 tipos de amor, né? No nosso amor é amor, né? Então tem o amor ágape, que é o amor a Deus, o amor maior, o amor eros, que é de casal, e o amor filho, que é de amigo. Então Jesus perguntava para Pedro, no amor ágape: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro dizia: sim, Senhor, tu sabes que eu te gosto. O amor que ele respondia era gostar, é como amigo. Daí Jesus perguntou pela segunda vez, porque no grego também não tem o superlativo, né? Muitíssimo, santíssimo, por isso que eles falam 3 vezes, né? Santo, 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 para dizer santíssimo, né? Muitíssimo, belíssimo. Então essa palavra tem que ser repetida 3 vezes na língua grega e aramaico, né? Então, quando Jesus perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Gente, Pedro olhou para o mar, olhou para a praia, olhou naquela fogueirinha ali. Aí ele lembrou que foi diante de uma fogueirinha que ele negou Jesus 3 vezes. Aí doeu, ele ficou triste, né? Diz assim, Pedro se entristeceu, ele ficou triste. Daí ele disse para Jesus: tu sabes, Senhor, que eu te amo, tu sabes tudo, Senhor. Quer dizer, eu não posso esconder do mestre nada, porque eu posso dizer, né, como muitas vezes nós dizemos: Senhor, eu te adoro, eu te exalto, eu sou louco de amor por ti. Mas de repente nós estamos falando mal do irmão, nós estamos nos entristecendo porque um colega foi promovido, porque alguém lá comprou, o vizinho comprou um carro e eu não pude, e vem a inveja, e vem a fofoca, e nós não podemos dizer isso para o Senhor, porque Ele conhece o nosso coração. Quantas vezes nós declaramos o nosso amor ao Senhor, vamos à igreja: eu te adoro, Senhor, eu te exalto, eu te bendigo, Senhor. Mas chego em casa com a cara emburrada, dando chute em todo mundo, né? Falando palavrões, não tendo paciência. Então, é isso que nós temos que ver como exemplo. Pedro foi muito sincero, ele foi curado naquele momento, porque antes, se Pedro era orgulhoso, né, ele ali caiu o orgulho dele, foi quebrado aquele orgulho, e Jesus não tirou dele o direito dele ser o chefe da igreja, porque ele negou. Gente, essa negação de Pedro, se nós somar os nossos pecados, pecado de todos nós, gente, não chega perto do tamanho do pecado de Pedro, porque ele foi constituído o chefe da igreja. Jesus disse para ele assim: Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Quando Pedro negou Jesus, ele negou a Trindade Santa, porque ele negou 3 vezes, Pai, Filho e Espírito Santo. E o que ele fez? Ele mandou a Trindade Santa para o inferno, e foram, né? A Trindade Santa foi para o inferno, mas foi para lá, para resgatar aqueles que estavam lá. A bondade do Senhor. Jesus está dizendo novamente para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Hoje, Jesus diz para nós, gente: Fábio, tu me amas? Elis, tu me amas? Gabriel, tu me amas? Ana, tu me amas? Fernanda, tu me amas? Apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Seja uma pessoa de paz. Leve a palavra do Senhor e faça com que você mesmo dê um testemunho que diante do Senhor nós somos curados,
Nós somos libertos dos nossos traumas, das nossas tristezas, das nossas angústias, de tudo aquilo que não vem de Deus. É Jesus que cura, é Jesus que salva. E que nós possamos testemunhar diante de todos os nossos irmãos, que, assim como Jesus chegou ali para dizer novamente para aqueles discípulos que não mais serão apenas pescador de peixes, mas sim pescadores de almas. Nós hoje somos convidados a ser pescadores de almas, a começar dentro da nossa casa, a pescar essas almas para Deus. Vamos, gente, fechar um pouquinho nossos olhos. Quem tiver a palavra pode abraçar essa palavra. Abraça com carinho a palavra de Deus.